Seja bem-vinda, candidata Marina Silva, à segunda edição dos Diálogos Conectados. Bem-vindos e bem-vindas à segunda edição dos Diálogos Conectados, um papo sobre direitos e internet, promovido pela campanha Banda Larga é um Direito Seu. Agradecemos a presença de todas e todos aqui, presentes presencialmente, aos que nos assistem pela internet também, e especialmente agradecemos a presença da candidata à presidência da República, Marina Silva. Eu sou Veridiana Limonte, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, e serei a moderadora e farei também uma apresentação inicial das propostas da campanha Banda Larga para o acesso à rede e à garantia de direitos digitais. Inicialmente, eu gostaria de chamar o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, nosso anfitrião nesse evento, a quem gostaríamos de agradecer por nos ceder este espaço. Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria saudar aqui com muito carinho, muita emoção para todos nós e muita honra estar aqui na nossa casa. A candidata Marina Silva, candidata esta, que muito nos honra a sua vontade de ser candidato, a sua presença, e torcemos muito para o seu sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu quero aqui dizer que nós estamos hoje num processo, dar boas-vindas a todos vocês, um processo da Banda Larga é um direito seu, sem dúvida nenhuma, é como a energia, como o saneamento, é uma necessidade, a internet também é uma necessidade de todos nós. Eu também queria citar que no nosso Cresce Brasil, nós também abordamos a questão da banda larga e fazemos parte, junto com todos vocês, através do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, da banda larga. Então, para nós, é uma satisfação, é uma honra e, sem dúvida nenhuma, gostaríamos de estar presente na sua posse, Marina Silva. Parabéns. Muito obrigada, Murilo Pinheiro. Bom, a campanha ela é uma articulação de entidades da sociedade civil brasileira que reúne organizações como Artigo 19, Instituto NUPEF, Projeto Saúde e Alegria, Instituto Telecom, Instituto Bem-Estar Brasil, Marco Civil Já e União Latino-Americana de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, além das entidades que compõem essa mesa, que serão apresentadas daqui a pouco. A composição completa da campanha, além de outras notícias e documentos, podem ser consultadas no nosso site, que é campanhabandalarga.com.br. O nosso diálogo será realizado com as candidaturas à presidência da República para discutir os caminhos que o Brasil deve seguir para universalizar a banda larga. O nosso evento, como eu já disse, pode ser acompanhado ao vivo pela internet através do link www.stream.net/SEESP/diálogos conectados. Agradecemos novamente a presença da candidata Marina Silva em nosso evento, na segunda rodada desse encontro, que foi realizado pela primeira vez no início de setembro com a candidata Dilma Rousseff. Outras candidaturas também foram convidadas, mas não recebemos novas respostas até o momento. Vamos à dinâmica de hoje. Para realizarmos o nosso diálogo, haverá uma apresentação da nossa campanha e das nossas propostas, seguida de uma fala inicial da candidata Marina Silva. Isso feito, vamos aos 3 blocos temáticos de perguntas e respostas. As perguntas serão feitas à candidata e o primeiro bloco será voltado à discussão da universalização do acesso à banda larga no país. O segundo bloco terá como foco o debate de direitos digitais, privacidade na rede e implementação do Marco Civil. O terceiro bloco discutirá software livre, desenvolvimento de aplicativos e serviços nacionais para o compartilhamento de informação e cultura digital. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar os representantes da campanha Banda Larga que compõem a mesa e que participarão do diálogo. De lá para cá, Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, a advogada Flávia Lefevre, da Proteste,
Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e do FNDC, Pedro Ekman, coordenador do coletivo Intervozes, Beatriz Tibiriçá, do coletivo Digital, e Sérgio Amadeu da Silveira, que eu pulei, professor da Universidade Federal do ABC e membro da comunidade Software Livre. Todas e todos apresentados, passo a fazer uma breve exposição das propostas e preocupações da campanha Banda Larga a respeito do acesso à internet e direitos digitais. Muito bem. Estou aqui com essas duas incumbências hoje. Ser a moderadora do debate e fazer também uma apresentação inicial das propostas da campanha Banda Larga é um direito seu. Para nós é muito importante que a gente tenha em vista um ponto. O acesso à internet em alta velocidade é e será cada vez mais condição para o acesso à informação e a serviços essenciais, para o pleno exercício da liberdade de expressão, para a participação democrática e para a inclusão econômica e social. O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, reconhece a essencialidade desse acesso ao exercício da cidadania e estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todas e a todos. Apesar disso, o atual governo apostou prioritariamente no mercado para a expansão da oferta de banda larga aos brasileiros, em que pese a reativação da Telebrás e a estruturação de um plano nacional sobre o tema, o atual governo não utilizou instrumentos regulatórios mais fortes, garantidos por lei, para exigir metas de universalização e modicidade tarifária das grandes empresas de telecomunicações. O cenário que resulta dessa escolha reflete aquilo que ocorre com toda política pública insuficiente, por demais calcada nos interesses de mercado. Reflete a desigualdade. Anualmente, o CETIC, um centro de indicadores ligados ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, realiza uma pesquisa nos domicílios brasileiros para verificar o acesso e uso das tecnologias da informação e da comunicação. Os indicadores do final de 2013 e início de 2014 apontam que mais da metade dos domicílios brasileiros estão desconectados. A desconexão dos domicílios, que é de 48% no Sudeste, sobe para 69% no Nordeste e 74% no Norte. 74% dos domicílios na região Norte estão desconectados. A situação é ainda pior se compararmos área urbana e área rural. Enquanto 48% dos domicílios urbanos estão conectados, apenas 15% dos domicílios rurais têm acesso à internet. A desigualdade é escancarada também quando avaliamos o acesso por classe social. 98% das casas de classe A estão conectadas, indicador que cai para 39% na classe C e 8% nas classes D e E. Embora as conexões à internet pelo celular tenham maior penetração, é preciso olhar com atenção os números divulgados pelas empresas de telecomunicações. Segundo a mesma TIC Domicílios, somente 30% dos entrevistados havia utilizado a internet no celular nos últimos 3 meses. As estatísticas das operadoras consideram pacotes de internet habilitados, muitas vezes já ativados em planos de voz pré-pagos, que nem sempre são utilizados, e apresentam baixíssimos limites diários de download que comprometem um acesso pleno à rede. O acesso à internet, essencial ao exercício da cidadania, citado no Marco Civil, não é a conexão reduzida ao uso de e-mail e redes sociais. É preciso registrar também a péssima qualidade das conexões 2G e 3G se comparadas a uma conexão fixa. Buscando contribuir para a superação desse cenário, a campanha Banda Larga, em 2013, apresentou ao Ministério das Comunicações uma proposta de universalização da banda larga no país. Partimos do princípio de que, com a atual legislação, já temos elementos suficientes para a prestação da banda larga também em regime público. De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, essa prestação se dá por meio de empresas privadas concessionárias, com metas de universalização, que, a partir de um cronograma, garantam a oferta do serviço a qualquer pessoa, independentemente da localização e da condição socioeconômica, além do controle de preços, para assegurar que o serviço seja barato. Atualmente, o serviço de telecomunicações ligado à banda larga é prestado unicamente em regime privado, em que essas garantias não existem da mesma maneira, não se aplicando sequer o conceito de universalização. Para a transição ao regime público, tomamos como base uma extensa rede de telefonia fixa, que também serve à oferta de banda larga, estimada em bilhões de reais,
e que deve se somar a investimentos em fibras óticas na universalização do serviço. Pela proposta, seria criado um serviço de operação de redes em regime público, com foco nos grandes troncos e na oferta de capacidade no atacado, desdobrando-se em obrigações para os prestadores no varejo. De forma concomitante, seria mantida a prestação em regime privado no varejo, especialmente para os pequenos e médios prestadores, em condições mais favoráveis do que as atuais. Além disso, defendemos o fortalecimento do papel da Telebrás na expansão de infraestrutura e na implementação de políticas públicas para a banda larga. É fundamental salientar que a definição da prestação de um serviço de telecomunicações em regime público ou privado depende de um decreto presidencial. Como dito, a alteração da legislação pode ser feita, mas não é necessária para incluir a prestação da banda larga também em regime público. Isso porque o Marco Civil reconhece a essencialidade do acesso à internet e a Lei Geral de Telecomunicações estabelece que um serviço de telecomunicações essencial não pode ser prestado exclusivamente em regime privado. Além dessa proposta, apresentada ao governo em 2013, a campanha Banda Larga, no contexto das eleições, realizou e divulgou uma carta aberta aos presidenciáveis. Nela, propomos algumas diretrizes para as políticas nesse tema, e ambos os documentos serão entregues à candidata ao final dessa fala. Para além do acesso, devemos discutir a garantia de direitos na rede, sendo o Marco Civil da Internet uma grande conquista na sociedade brasileira, trazendo 3 pilares para a proteção do internauta: a proteção da liberdade de expressão, da neutralidade da rede e da privacidade. Ainda que tenhamos uma restrição em relação à lei aprovada no que se refere à privacidade, a ser exposta mais adiante, consideramos que essa preocupação pode ser minimizada na regulamentação e no debate de outra lei, o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, que está sendo gestado no Executivo e que virá suprir uma considerável lacuna da legislação brasileira. Por fim, não podemos esquecer do papel do Estado em estimular o desenvolvimento de softwares não proprietários e aplicações nacionais, seja por meio das compras governamentais, seja por meio de editais de financiamento. As manifestações da cultura e da diversidade em meio digital também devem ser objeto de políticas públicas alinhadas à concretização do direito à cultura, à educação e à comunicação. Temos hoje, agora, uma oportunidade ímpar de discutir todos esses temas com a candidata Marina Silva, ressaltando desde já a relevância de que essas políticas, nos diferentes níveis, sejam construídas com ampla participação social. Agradeço a atenção de todas e todos e entrego os documentos à candidata. Agora, candidata, seguimos com a sua fala. Pedimos para que a gente consiga seguir todo o calendário, que seja de até 10 minutos, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero, de um modo especial, cumprimentar a todos os parceiros de mesa, a pessoa da Bia Tibiriçá, do Sérgio Amadeu, do Pedro, da Renata, da Flávia e do Márcio Patusco. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui, nesse ato que faz o debate com as candidaturas, se colocando sobre tema que são importantes e relevantes para a sociedade brasileira. Para nós, o acesso à internet por meio da banda larga que propicie o acesso com velocidade para todos os cidadãos brasileiros se constitui em um serviço essencial no país. Nós valorizamos sobremaneira no nosso programa de governo essa ferramenta e inauguramos a feitura do nosso próprio programa de governo por meio de uma plataforma digital que, de forma aberta, contou com a participação de 6.000 pessoas para fazer o programa. Esse esforço era exatamente para dar consequência à visão que temos de um novo momento que o mundo e a sociedade brasileira, particularmente,
estão atravessando. Na nossa compreensão, o acesso à internet como um direito, a universalização desse serviço como um direito e um serviço essencial para a sociedade brasileira, tem a ver com 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, melhorar a qualidade da política, sem o que será impossível melhorar todo o resto. Nós celebramos a contribuição que a internet tem dado para vários setores, melhorando e revolucionando esses setores nas relações econômicas, comerciais, na produção de conhecimento, tecnologia e inovação, na ampliação dos espaços de produção e acesso à cultura, ao lazer, e como uma forma de relacionamento e comunicação. São inúmeras as vantagens do uso dessa ferramenta. E muita gente celebra, mas imaginava que a política iria ficar imune à influência desse novo momento propiciado por uma tecnologia que é capaz de quebrar as formas clássicas de intermediação da informação e possibilitar novas formas de que as pessoas possam criar a sua própria audiência e, com isso, passaram a ter novas exigências em relação à política, suas lideranças e instituições. Acreditamos profundamente que a política pode e deve ser transformada pelo uso dessas ferramentas modernas de comunicação, que estão contribuindo no mundo todo para um surgimento de um novo sujeito político, que não quer mais ser mero espectador da política, mas que se coloca na perspectiva de ser proativo, autor, mobilizador, protagonista, que exige uma cultura colaborativa, em que sejamos capazes de dividir a autoria, a realização e o reconhecimento dos feitos. Nosso programa de governo é um programa que conta com essa ideia da colaboração, de forma aberta, aonde nos dispomos a dividir com a sociedade a autoria, a realização e o reconhecimento do nosso programa, mesmo pagando um preço muito alto por isto. Um outro aspecto importante é que essa ferramenta pode mudar e melhorar significativamente a qualidade da gestão. A gestão pública hoje está muito aquém dos meios modernos que possibilitam transparência e visibilidade, eficiência e agilidade, com o envolvimento de milhares, milhões de pessoas acompanhando a gestão pública, evitando a corrupção, o desperdício, a incompetência. Queremos fazer com que haja uma gestão ágil e comprometida. E um outro aspecto ainda importante, sem que tenhamos hierarquia em relação a esses 3 pontos. Ampliar o processo de inclusão. Nosso programa trata dessa questão como essencial para promover novos processos de ensino-aprendizagem, de como fazer com que as pessoas possam ter acesso à cultura, de como fazer com que as pessoas possam ter acesso à inovação, à tecnologia, ao provimento de novos serviços na era da desmaterialização do consumo. Os meios digitais, por meio de acesso veloz com as bandas digitais, são fundamentais para que a gente possa alcançar esses objetivos. O Marco Civil da Internet foi uma conquista da sociedade brasileira que não pode ser apropriada por qualquer que seja o grupo, partido ou liderança política. Essa conquista, eu sei o quanto ela foi difícil dentro do Congresso, nos debates que tivemos. Alguns pontos ainda estão por ser tratados, como é o caso dos direitos autorais. Mas o que nós queremos com esse esforço, e parabenizando a todos vocês, na ideia da cidadania digital, é transformar a conexão à internet em serviço essencial no nosso país. E assim sermos capazes de entender que é fundamental estender o acesso à internet a toda a população,
reconhecer os aparelhos e as redes de telefonia celular como os principais aliados no processo de inclusão digital e democratização dos serviços públicos. Nós acreditamos que a aliança entre instrumentos da democracia digital e a modernização da gestão impulsionará as engrenagens do funcionamento federativo. Como eu disse, em vários aspectos do nosso programa de governo, fazemos a combinação das diferentes formas de como a sociedade brasileira poderá continuar a avançar em relação a esse novo ideal identificatório da sociedade planetária. Já tivemos como ideais identificatórios da nossa era propiciar à sociedade acesso à educação como um direito, acesso à saúde como um direito, acesso ao saneamento básico como um direito, acesso à cultura, ao esporte, ao lazer como um direito e tantos outros serviços. Nesse momento, se constitui para a maior parte da população, no mundo e no Brasil, o acesso à internet veloz como um direito essencial para que as pessoas possam se desenvolver do ponto de vista econômico, social, cultural e político, que, como eu disse, está sendo fortemente influenciada a política por essa ferramenta. Para isso, é fundamental que se tenha os investimentos adequados para que o nosso país possa prover à nossa sociedade os meios materiais e os meios legais para que, de fato, tenhamos uma verdadeira democracia digital. Esse é o nosso compromisso. Entendemos que algumas questões precisam ser começadas em função do fato de que são políticas que devem ser continuadas independente dos governos. Como temos um compromisso de mandato de apenas 4 anos, queremos iniciar um processo promissor de ligação da gestão pública, do acesso do cidadão à informação, à forma como escolas, universidades, agentes de promoção do conhecimento, da tecnologia e da inovação podem melhorar o acesso da população a condições que antes seriam praticamente impossíveis sem o uso da internet. Quando fui ministra do Meio Ambiente, me beneficiei dos meios modernos de levar a informação para fazer a política ambiental, talvez uma das mais exitosas do mundo, colocando os dados gerados pelo Instituto de Pesquisa Espacial de forma aberta na internet, por meio de uma decisão política de alto risco, mas que foi altamente exitosa do ponto de vista da nossa gestão. Colocar polígono por polígono aberto para que o cidadão, o pesquisador, a ONG ou até mesmo os meios de comunicação pudessem saber que desmatamento estava acontecendo, qual o tamanho dele e aonde, nos levou a ter um programa exitoso que reduziu o desmatamento em 80% nos últimos 10 anos, que reduziu 4 bilhões de toneladas de CO2, evitando que seja lançada na atmosfera, sendo reconhecida no mundo inteiro como a maior contribuição às mudanças climáticas. Isso só foi possível porque fomos capazes de utilizar os meios modernos de comunicação para internalizar o plano na sociedade. Sabemos a importância dessa ferramenta, os esforços que o governo e empresas devem fazer para que esse serviço essencial possa ser provido a toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina Silva. Sigamos aos blocos. Para iniciar o primeiro bloco, que vai discutir os desafios para a universalização do acesso à banda larga no país, eu chamo o Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, que fará a primeira pergunta, sendo que depois a candidata Marina Silva terá 5 minutos para fazer sua resposta. Boa noite, candidata.
Nós vamos fazer uma pergunta dividida em duas partes, que começa dessa forma. Dos 270 milhões de acessos contratados no serviço móvel, segundo a Anatel, 75% funcionam na modalidade pré-paga, com uma média de recarga mensal de R$ 8,00, fora impostos. Segundo a OIT, o Brasil tem tarifas das mais caras de celular do planeta, o que explica que o tráfego de voz por usuário na rede móvel em nosso país ocupa a antepenúltima colocação no ranking mundial. No seu programa de governo, a senhora destaca a telefonia celular como possibilitadora de universalizar o acesso à internet a toda a população. E ainda do seu programa, a senhora pretende transformar a conexão à internet em serviço essencial no país, como eletricidade e água. Considerando que hoje a telefonia móvel opera no regime privado, o que, de acordo com a LGT, implica na impossibilidade de o poder público impor metas de universalização, investimentos e garantir que as redes cumpram função social, perguntamos: a senhora defende que a universalização seja baseada exclusivamente na tecnologia móvel ou pretende universalizar também a banda larga fixa? Complementando, a legislação ainda estabelece que o Poder Executivo estenda o regime público para serviços de telecomunicações que sejam essenciais, como é o caso da banda larga por meio de decreto. A senhora pretende editar o decreto para estender o regime público como forma de universalizar a banda larga? Candidata, sua resposta. Partimos do princípio de que queremos que a sociedade tenha o acesso. As formas como isso acontecerá é algo que está em debate dentro do nosso programa. Aliás, fizemos uma escolha. Fizemos um programa exatamente para que o cidadão e a cidadã pudessem saber quais são os compromissos que estamos assumindo. Eu sempre acho que é melhor pleitear a função mais importante e mais elevada da nossa República, orientado por princípios e valores. Quando nos orientamos pelos princípios e pelos valores, tudo o que faremos tem a ver com viabilizar de forma justa, equitativa, aqueles compromissos assumidos. Nosso programa de governo, além de prover esse serviço essencial para a sociedade como um direito, como um serviço essencial, também assume aquilo que já é uma obviedade desde a Constituição de 88. E é claro, se em 88 a internet tivesse o papel que tem hoje, teria sido colocada provavelmente no mesmo nível da saúde, da educação, do saneamento básico, da moradia digna, que ainda que esteja ali como um direito, ainda não foi plenamente alcançada. O que nós vamos fazer é dotar o país dos marcos regulatórios já existentes, aperfeiçoar esses marcos regulatórios, buscar fazer com que o Estado cumpra a sua parte, em parceria com a iniciativa privada, mas sabemos que em outros lugares do mundo, o preço para o acesso à internet por meio da banda larga não é tão caro como no Brasil. No Japão, por exemplo, nós temos um valor em torno de centavos. Aqui no Brasil, nós temos um preço elevado. É preciso que se faça a discussão para que, sem comprometer uma taxa de retorno que assegure a viabilidade dos empreendimentos, que se valorize o acesso e que o Estado possa prover aos cidadãos os meios para aquelas regiões que são mais difíceis. Por exemplo, as regiões isoladas que pagam o preço mais alto, como foi citado aqui, o Norte e o Nordeste. Muito obrigada, candidata. Agora, eu passo a palavra para Flávia Lefebvre, da Proteste, depois seguidos pelos mesmos 5 minutos de resposta para a candidata Marina Silva. Boa noite, candidata. Obrigada pela sua presença. Complementando o que foi dito pelo Márcio Patusco, nós
Nós, examinando o seu plano de governo, não encontramos nenhuma referência ao aproveitamento de todo o acervo de redes fixas, públicas, indiscutivelmente, porque estão vinculados aos contratos de concessão da telefonia fixa. E, no entanto, candidata, essas redes hoje são responsáveis por mais de 50% do provimento de banda larga fixa. Essas redes, segundo a Anatel, valem 74 bilhões de reais. São redes implantadas antes da privatização, com recursos de fundos públicos, e, no decorrer dos contratos de concessão, com um enorme esforço da sociedade que pagou a assinatura básica, lutando contra ela na justiça durante muitos anos, e, apesar disso tudo, as empresas expandiram essas redes, a expansão dessas redes terminou em 2005, e nós ainda, a sociedade, não estamos nos beneficiando, essas redes não cumprem a função social que deveriam cumprir. Essa infraestrutura atinge hoje grande parte dos lares brasileiros. E é importante destacar que as obras de engenharia feitas para chegar até lá têm valores vultosos. Essa infraestrutura, se utilizada adequadamente, pode chegar a velocidades de acesso de cerca de centenas de megabits por segundo. E nós insistimos nisso, candidata, porque não é possível pela rede móvel, como a senhora disse, que o cidadão acompanhe as ações do poder público pelo celular, com planos discriminatórios, hoje comercializados, que discriminam os consumidores de baixa renda, provendo serviços em condições indignas. Também não encontramos em seu programa nenhuma referência à Telebrás, que tem a importante atribuição de garantir a inclusão digital, exercendo o papel de formular contratos com pequenas e médias empresas para levar infraestrutura para regiões e localidades não atendidas e também gerenciar as redes públicas da Eletrobras e Petrobras. Sendo assim, quais são os planos do seu governo com relação ao aproveitamento desse vultoso patrimônio público em redes de acesso e transporte fundamentais para a universalização da banda larga? Caso a senhora seja eleita, qual será o papel da Telebrás para a universalização da banda larga? Obrigada. Candidata Marina. O bom de ter um plano e um programa de governo é que o plano possibilita isso que está acontecendo aqui. Eu tenho participado de muitos debates e de muitos eventos em que a imprensa pergunta o tempo todo do plano. Os dois concorrentes principais, junto comigo, perguntam o tempo todo do meu plano, e me sinto muito honrada que aqui vocês também tenham lido o plano e estejam esmiuçando o plano. Infelizmente, a presidente Dilma e o governador Aécio não apresentaram um plano. Então, eles têm o benefício de, entre aspas, porque isso para mim não é um benefício, de passarem uma eleição durante um ano inteiro e a 15 dias da votação não apresentarem um plano para que os senhores possam fazer o mesmo. Eu repito que estabelecemos como um princípio o acesso, a tecnicalidade, a forma como vamos operacionalizar tudo isso. Nós estamos fazendo o debate com a nossa equipe de governo. Mas, infelizmente, os nossos adversários estão querendo ganhar uma eleição com um cheque em branco. Um cheque em branco de que basta, não é, apresentar diretrizes genéricas sobre todos os assuntos, ou dizer que vai dar continuidade ao que já está sendo feito. O que já está sendo feito nos deixa na situação em que estamos hoje, em que, após 12 anos de governo continuado de um, 8 anos de governo de outro, nós sabemos que muito pouco foi feito para encontrar esse estado de atendimento adequado para a sociedade brasileira. Não só em relação a esse serviço, que para nós ganha o conceito de essencial, mas para tantos outros que a sociedade brasileira se mobilizou em junho do ano passado,
pedindo que o Estado funcionasse efetivamente. Nós temos o compromisso de prover o serviço. Queremos fazer isso de forma continuada e cidadã, internalizando os ganhos de forma igualmente cidadã. A institucionalização dos ganhos de políticas públicas estruturantes não podem ser fulanizadas, não podem ser privatizadas por partidos ou grupos. E é por isso que o nosso compromisso é de manter as conquistas já alcançadas em todos os setores, ainda que os nossos adversários tenham dito em todos os cantos do país que eu sou uma verdadeira exterminadora do futuro, porque vou acabar com o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a transposição do São Francisco, a Transnordestina. Vou acabar com o futuro desse país. O nosso compromisso é debater programa com todos os setores da sociedade. E colocamos aqui o acesso à internet, a otimização, o uso da infraestrutura já existente. Tudo isso são questões que estão sendo debatidas pelos nossos técnicos. E esperamos, se Deus quiser e o povo brasileiro, no momento da transição, definir melhor, com a contribuição da sociedade, porque não temos a pretensão de fazer um programa para a sociedade, mas com a sociedade. A gestão moderna, a gestão atualizada, a nova política requer capacidade de diálogo, requer uma liderança que não tenha a pretensão de saber de tudo e ainda saber do resto, de mandar em tudo e ainda mandar no resto, e de que até um projeto de participação popular foi feito por decreto. Muito obrigada, candidata. Agora, a Flávia e o Márcio, que fizeram as primeiras perguntas, têm 3 minutinhos para fazer um comentário, ao qual depois a candidata Marina poderá fazer suas considerações em 5 minutos, antes que a gente passe para o segundo bloco. Candidata, eu gostaria de insistir num ponto, né, que é em relação à colocação da banda larga no regime público, né? Na ocasião da privatização das telecomunicações no Brasil em 1988, a telefonia fixa, como era o serviço mais essencial à época, ela foi colocada como um serviço em regime público. Hoje em dia, o serviço mais essencial para o cidadão é reconhecidamente a banda larga. A banda larga, para ser colocada em regime público, ela precisa unicamente da emissão de um decreto presidencial, que é previsto na legislação, na Lei Geral de Telecomunicações. O que a gente gostaria de saber é se a senhora, eleita, implementaria ou assinaria esse decreto, tornando a banda larga o serviço mais essencial que nós temos em regime público. Flávia? Para complementar, eu queria destacar, candidata, que, ao contrário do que alguns candidatos já disseram, a gente entende que não seria um ato voluntarioso da Presidência da República editar um decreto para incluir a banda larga no regime público. Muito pelo contrário, a Lei Geral de Telecomunicações previu a possibilidade de extensão do regime público para outros serviços que fossem essenciais e que se mostrassem essenciais no decorrer do caminho, porque uma lei não se faz para 3 dias, 5 anos, é para longo prazo. Então, o que o governo anterior fez? Editou o Plano Nacional de Banda Larga, mas, infelizmente, não utilizou o conceito de universalização, deixando de considerar o regime público para a banda larga. A gente entende que esse aspecto é muito importante, porque poderia, ao se estender o regime público, aproveitar toda a infraestrutura que é pública, que, infelizmente, por falta de atuação da Anatel e de outros poderes competentes, não tem cumprido a função social, porque as principais empresas que hoje concentram o mercado estão apoderadas dessas redes,
usando essas redes exclusivamente para os seus lucros e deixando a sociedade brasileira numa situação de falta de democracia no acesso aos serviços de telecomunicações, não só a banda larga, mas também a telefonia móvel e a telefonia fixa. Candidata, 5 minutos. Eu diria o governo anterior e o governo atual. Nós tivemos 8 anos de governo FHC e 12 anos de governo do PT. São os dois governos que deram continuidade a essas políticas. Não ficaria, eu sei que não foi proposital, com esse ato de 12 anos. E o que eu posso dizer aqui é que nós não fizemos essa discussão com a profundidade que vocês estão colocando. Nós estamos fazendo essa discussão. Tomamos a decisão de que o nosso programa seria um programa vivo e que estaria em debate, recebendo, inclusive, aquilo que nós chamamos de Carta dos Brasileiros. Fizemos reuniões com agricultores familiares, estamos nessa reunião aqui com as senhoras e os senhores. Ontem, antes de ontem, uma reunião com o movimento negro e ontem no estado do Amazonas com várias organizações ambientalistas sobre o grave problema do desmatamento da Amazônia. Reunimos-nos com empresários, com quilombolas, quebradeiras de coco, população indígena. Estamos fazendo um esforço muito grande e saudamos o que está acontecendo aqui nesse momento. Já teve um presidente que foi eleito com base em um apelo aos brasileiros. Esse presidente deu uma contribuição sendo justa, não é? Promoveu a estabilidade econômica. Um presidente que, para ganhar a eleição, teve que fazer uma carta aos brasileiros. E esse presidente também deu uma boa contribuição promovendo a inclusão social. Nesse momento, eu imagino que deveria se fazer um movimento, e muito inspirada nos encontros que já tive, agora mesmo de manhã, um encontro com os movimentos voltados para a mobilidade não motorizada do nosso país, pensando a mobilidade urbana de qualidade, uma discussão com as redes confessionais, as redes católicas de educação, e agora esse debate aqui sobre o acesso à internet com velocidade como um serviço essencial. E eu tenho chegado à conclusão de que agora é o momento da eleição de alguém com base numa carta dos brasileiros. E é isso que nós temos recebido. Inúmeras cartas dos brasileiros, mensagem dos brasileiros. E como estabelecemos os eixos fundamentais do nosso programa de governo para vários assuntos, o tempo todo temos sido questionados, inclusive, em relação de onde virão os recursos. Uma parte dos serviços que a sociedade precisa na infraestrutura, e no caso das comunicações faz parte, teremos sim a parceria com a iniciativa privada, mas queremos que o Estado dê conta de levar os serviços para aqueles lugares em que a iniciativa privada não tem como fazê-lo ou não tem taxa de retorno, porque o nosso compromisso não é com o lucro, é com a prestação do serviço de forma acessível e de qualidade. Nosso compromisso da ideia da Carta dos Brasileiros é exatamente para que possamos buscar as melhores formas de viabilizar os compromissos que foram assumidos no âmbito do nosso plano de governo. Já temos de ter educação de qualidade com a educação de tempo integral, de ter saúde de qualidade, com 10% da arrecadação bruta. O tempo todo temos sido confrontados pelos dois candidatos e pela própria mídia, que quer saber de onde virão os recursos. E, nesse momento, nós temos dito, está estabelecida a prioridade e vamos buscar, a partir da eficiência, de que o nosso país volte a crescer, os meios para viabilizar o compromisso assumido. Uma boa parte dos recursos virá, sem sombra de dúvida, do fechamento do dreno da corrupção. No caso do acesso à banda larga, no caminho eu vinha pensando, 500 bilhões
para meia dúzia de empresas, com juros subsidiados no BNDES, para que eles sejam os campeões nacionais, o que se poderia fazer para que a sociedade pudesse ter o provimento de um serviço que ajuda na melhora da qualidade da gestão pública e que ajuda, inclusive, a combater a própria corrupção. São novas prioridades, novas escolhas, que para isso é preciso ter legitimidade política. Por isso eu comecei, não é? A grande contribuição quem vai dar é a sociedade brasileira, porque aqueles que já estão há 20 anos no poder, sem sombra de dúvidas, já se acostumaram a assumir compromissos durante a campanha para ganhar. E depois, quando ganham, a única coisa que fazem é reformar o compromisso. Muito obrigada. Seguimos agora ao segundo bloco, que vai discutir direitos digitais, privacidade na rede e implementação do Marco Civil. Para fazer a primeira pergunta, eu chamo Renata Miele, do Barão de Tararé, também seguindo 5 minutos de resposta da candidata. Boa noite a todos e todas. Boa noite, candidata Marina. Como a senhora mesmo frisou na sua apresentação, o Marco Civil da Internet é uma importante conquista para o Brasil. Desde o seu início, o Marco Civil foi construído com a participação de milhares de brasileiros através de uma plataforma digital e depois também no Congresso Nacional, com inúmeras audiências públicas, outra consulta pela internet. Portanto, é um paradigma de participação social na construção de leis no nosso país. Ao definir os direitos e deveres na rede, consolidou garantias fundamentais para que a internet permaneça sendo um espaço democrático. Não é por menos que Tim Berners-Lee, criador da web, a chamou de Constituição da Internet e afirmou que ela deveria ser seguida por todos os países. Com destaque para uma garantia importantíssima e, ao nosso ver, central, que é a neutralidade da rede, que faz do Marco Civil uma das leis mais avançadas do mundo. A aprovação do Marco Civil demorou, no entanto, mais de um ano no Congresso Nacional, em função do forte lobby das empresas de telecomunicações, que são contrárias a este princípio da neutralidade de rede. O seu candidato a vice-presidente, o deputado Beto Albuquerque, chegou a chamar o Marco Civil de Marco Servil, defendendo o voto contra o projeto de lei no Congresso Nacional. Se eleita, o que a senhora pretende fazer para garantir que a neutralidade de rede seja garantida e impedir que as empresas burlem esse princípio? Se a regulamentação do Marco Civil ficar para 2015, o seu governo pretende fazê-la com participação social? E outras políticas para a internet também contarão com a participação da sociedade civil? Muito obrigada, candidata. A forma como se ganha determina a forma como se governa. Fizemos um programa com a participação da sociedade, numa plataforma aberta, envolvendo 6.000 pessoas, e, obviamente, que isso é mais do que um sinal, é um compromisso. Eu não acho que a inteligência e a competência de um substitua a inteligência e a competência de todos. Infelizmente, a visão atrasada da política faz com que a gente tenha uma visão do governante máximo da nossa nação bastante reduzida e simplificada, de que basta ele ser um gerente. Em 2010, se introduziu essa história do gerente, não é? E eu lembro que, naquela oportunidade, era um campeonato de gerência entre a presidente Dilma e o governador Serra. Quem seria o maior gerente? E eu insistia que, para ser presidente da República, não é uma questão de ser gerente. Há que ser uma pessoa com visão estratégica. O Fernando Henrique não era um gerente. Podemos discordar dele, mas era um acadêmico com visão estratégica e reuniu os melhores gerentes para fazer o plano real. O presidente Lula não era um gerente, era um homem com visão estratégica e colocou um termo de referência para o seu governo. Eu quero que no meu governo as pessoas tenham pelo menos 3 refeições por dia. E encontrou os melhores gerentes para implementar sua visão estratégica. Por incrível que pareça, nesses últimos 4 anos, a ideia do paradigma do gerente,
que sem visão estratégica acaba não conseguindo gerenciar nem a si mesmo, vai entregar um país pior do que encontrou, com inflação alta, juros altos, crescimento baixo, empresas que eram respeitadas, agora completamente desconstituída. A Petrobras vale a metade do que valia e está 4 vezes endividada. E até o IBGE, uma instituição respeitada, com técnicos altamente comprometidos, passando pela situação que está passando por falta de gerência, de gestão correta, porque o presidente não é para ele ser o gerente de tudo e o gerente do resto. É para ele ter uma nova visão de Estado. A nossa visão de Estado é diferente da visão de Estado provedor, que acha que vai fazer tudo e ainda vai fazer o resto. Que a sociedade deve ter a cultura da Casa Grande e da senzala. A nossa visão de Estado também não é a visão de Estado puramente fiscalizador, que acha que o mercado vai fazer tudo. A nossa visão de Estado é de Estado mobilizador, que é capaz de mobilizar o melhor de si mesmo, o melhor dos movimentos sociais, o melhor da academia, o melhor da iniciativa privada, o melhor dos partidos. Pode ter certeza que queremos e precisamos da participação da sociedade. E a neutralidade da rede é um compromisso que assumimos desde 2010, porque não podemos aceitar que alguns possam ter serviço de primeira qualidade e outros, por sua condição social, de segunda qualidade. Esse é um compromisso que eu tenho desde o nosso programa de governo em 2010 e que iremos, junto com vocês e a ajuda de vocês, trabalhar exatamente para que essa ferramenta fundamental, a inclusão das pessoas, em termos de conhecimento, cultura, tecnologia, inovação, entretenimento, não seja de primeira classe para alguns e de segunda classe para outros. Obrigada, candidata. Agora eu chamo Pedro Ekman, do Coletivo Intervozes, para fazer a segunda pergunta. Candidata, como já foi dito, e você confirmou, o Marco Civil da Internet é uma das leis mais avançadas do mundo na defesa de direitos dos usuários nas redes digitais. No entanto, o PPS, parte do que integra a sua coligação, foi o único que votou contra a sua aprovação, tanto na Câmara como no Senado. Para a sociedade civil que se mobilizou pela aprovação do projeto, a única baixa imposta pela bancada da vigilância foi o artigo 15, que obriga os sites a guardarem massivamente informações dos internautas que acessaram para fins de investigação policial. Entendemos que esse texto compromete fundamentos importantes... PPS. Entendemos que esse texto compromete dois fundamentos importantes da proteção do cidadão brasileiro: a presunção da inocência e o princípio da proporcionalidade, ao violar de antemão a privacidade de forma indiscriminada. Além da regulamentação dessa parte do Marco Civil, está em discussão no atual governo uma lei de proteção de dados pessoais, que passou por consulta pública em 2011, mas até agora não foi encaminhada pelo Congresso Nacional. Candidata, no nosso papel como sociedade civil e movimento social, além de fazer o debate de alguns temas, para a gente é importante tentar estabelecer alguns compromissos com a candidatura em relação a alguns temas. Então eu pergunto, no seu governo, o seu compromisso é com a garantia dos direitos civis e da privacidade ou com a construção de um Estado vigilante? Há um compromisso com uma lei que assegure a privacidade dos brasileiros online e offline? Para que lado a sua candidatura aponta os compromissos nesse sentido? Candidata, 5 minutos. A privacidade é um direito que está, inclusive, assegurado na nossa Constituição. O direito à privacidade. E como o direito à privacidade, nos termos da nossa Constituição, deve ser preservado nos meios existentes e nas formas modernas e atualizadas que hoje as pessoas têm o espaço da realização
da sua privacidade. No entanto, obviamente que não imagino que ninguém aqui está exigindo a privacidade em relação a atitudes e procedimentos que são nefastos ao interesse da sociedade. A privacidade daquilo que é a ação individual das pessoas, isso deve ser inteiramente respeitado e que se busque as formas dessa realização. E eu falo isso sabendo que o que está sendo reivindicado é exatamente a proteção do indivíduo para as formas e prática do exercício da sua privacidade, que não interfire ou cause dano a nenhum outro indivíduo, como é o caso, por exemplo, das nossas crianças, que muitas vezes podem ser expostas, e eu sei que exatamente nesse sentido não há como ter qualquer forma de privacidade, só citando um exemplo. Mas estamos sim comprometidos com a privacidade das pessoas, dos indivíduos, para que a internet se constitua numa ferramenta que cada vez mais ela mesma vai criando os seus espaços de autorregulação e controle em vários aspectos. Hoje, eu tenho sido vítima de uma cadeia de calúnias e mentiras. Um dia desse, uma pessoa me disse que fazia parte do serviço público com cargo de livre provimento. E, como foi uma denúncia anônima, eu não posso atestar. Mas ela me dizia, olha, estou sendo obrigada a postar 5 coisas todo dia contra a senhora. E 5 coisas a favor de outras pessoas. A internet não é para isso. É para que as pessoas possam exercitar a sua condição cidadã, quebrando, inclusive, aquilo que falei antes, as formas tradicionais de intermediação da informação. Eu sou uma pessoa que acredito muito no surgimento desse novo sujeito político que está surgindo no mundo, que não é mais dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelo líder carismático, pela ONG, que é autor, mobilizador e protagonista, que é o que eu chamo do novo ativismo, o ativismo autoral. A internet tem um papel fundamental nessa nova forma de se relacionar uns com os outros, consigo mesmo, com a produção do conhecimento, com o fazer político. E, obviamente, que os espaços de privacidade dos sujeitos, dos cidadãos, devem, sim, ser respeitados. Obviamente que de acordo com as regras que estão na nossa Constituição, de respeito ao lugar do outro, à integridade do outro e, obviamente, que jamais usar para qualquer tipo de calúnia ou difamação. Obrigada, candidata. Seguimos agora com os comentários da Renata e do Pedro, em no máximo 3 minutos, e aí as considerações desse bloco pela candidata Marina Silva, em 5. Candidata, eu queria sublinhar mais uma vez essa questão da neutralidade da rede. A senhora já afirmou o seu compromisso com essa neutralidade, no entanto, apesar dela estar garantida, porque consta do Marco Civil, as empresas de telecomunicação já vêm praticando a quebra da neutralidade de rede de uma série de maneiras, e principalmente porque a neutralidade vai de encontro aos modelos de negócios que essas empresas de telecomunicação gostariam de desenvolver no Brasil. Como a senhora ou o seu futuro governo fará para impedir que as empresas de telecomunicação violem a neutralidade? Que instrumentos teria para fiscalizar e garantir a aplicação da lei? Pedro. Candidata. Você colocou que a privacidade está garantida constitucionalmente, assim como outros direitos fundamentais, em tese, também estão garantidos constitucionalmente. O problema, talvez, dos marcos regulatórios brasileiros
é que se a gente não tem leis infraconstitucionais que consigam fazer com que os objetivos constitucionais se realizem, esses objetivos muitas vezes viram letras que não se verificam. E aí, quando essa disputa vai para o Congresso, vários setores se colocam em contraposição, e muito se diz hoje na internet que, em nome da segurança pública, em nome do combate ao crime, começa a se criar dispositivos desproporcionais em relação a isso. Então, para tentar coibir o crime, passa-se a investigar todo mundo, né? E isso acaba criando a inversão justamente da presunção de inocência, que é o que a gente coloca. Nós passamos a ser considerados todos massivamente culpados de antemão até que se prove o contrário. E é um risco, né? Porque a gente sabe que essa discussão da segurança pública, ela ainda mais em campanha eleitoral, geralmente tem muita entrada no debate público. Então, o nosso medo justamente é que as candidaturas caminhem por um caminho que talvez seja mais fácil, mas muito mais perigoso na construção de uma sociedade vigiada. Por isso, a cobrança do compromisso com a garantia da privacidade, para que os setores que hoje ganharam no projeto de lei, que é importante, mas que conseguiram uma vitória e uma derrota da sociedade civil, estabelecendo um artigo que fragiliza demais a privacidade dos brasileiros neste ponto. Por isso, eu reitero essa cobrança no sentido de, na regulamentação do Marco Civil e na produção de uma lei de proteção de dados pessoais, nós temos que avançar consideravelmente num instrumento que não coloque a sociedade toda em risco, com o objetivo de tentar resolver um problema, criar outro muito maior. Candidata, 5 minutos. Mais uma vez, eu recorro aí a melhorar a qualidade da política. Eu acho que hoje o exemplo que vem de cima, ele é muito ruim. E é por isso que, mesmo estando na Constituição, mesmo estando nas leis, a sociedade continua se sentindo completamente insegura. Nós acabamos de aprovar uma lei, por exemplo, que deveria ser para proteger florestas, o Código Florestal, e que no processo de aprovação da lei se jurava de pé junto que a partir dali seria desmatamento zero. Eu entendo a insegurança de vocês, não é? Seria desmatamento zero. E tudo isso foi vendido como sendo, digamos, o essencial para mudar o Código Florestal. Por incrível que pareça, a lei foi aprovada e o desmatamento aumentou 29% já. E aumentou não em terras privadas, aumentou em terra pública, unidade de conservação, pela invasão das pessoas que aprenderam o caminho da roça. Ou seja, vamos invadir, que depois se faz uma pressão no Congresso e se vai regulamentar. Lembra que em 2009 foi feita uma medida, aprovada uma lei, para regularizar 47 milhões de hectares de grilagem. E foi feita a lei. E legalizou 47 milhões. E todo mundo dizia, não, se regularizar esses 47 milhões, agora é desmatamento zero. Aí depois, não, se mudar o Código Florestal, agora é desmatamento zero. Eu entendo por que essa insegurança. É porque é o próprio poder público que o tempo todo passa o sinal trocado para a sociedade. Eu vi acontecer aqui, em São Paulo, por exemplo, o pacto contra a queima da palha da cana-de-açúcar. As usinas fizeram o dever de casa. E agora o que aconteceu? Depois que conseguiram treinar pessoas para tirar do trabalho aviltante do corte da cana-de-açúcar, 70 usinas foram fechadas por políticas erráticas. 40 estão em recuperação judicial. Por quê? Os que fazem o dever de casa, esses são penalizados. E os que ficam uma meia dúzia pressionando para mudar a lei, e uma grande maioria que fica olhando, bem, se prevalecer os que são os pioneiros de fazer da forma certa, nós iremos todos juntos.
Mas se prevalecer os que são renitentes, contumazes, contra as regras certas, então, por que a gente vai se antecipar? E eu compreendo a insegurança que essa mesa tem e de pedir. Nosso compromisso é, sim, com a neutralidade da rede, de que se tenha os meios para que as empresas possam prover o serviço de acordo com a lei. E que a gente possa, não é, ter no Brasil uma coisa que seja muito mais, e criando uma cultura que vem de cima para baixo. Eu me lembro que quando eu era ministra do Meio Ambiente, né, o tempo todo as pessoas me perguntavam: senadora, a senhora poderia facilitar o licenciamento? E eu dizia: isso não é uma linguagem republicana. Não se facilita quando se está no poder público, mas também não se dificulta. A gente cria um ambiente em que as regras são cumpridas e, nesse caso, as regras devem e precisam ser cumpridas. E uma coisa importante para o cumprimento das regras: a capacidade de diálogo, de promover o atravessamento entre os diferentes interesses. O interesse do usuário, da pessoa que é beneficiada, o interesse da empresa, o interesse do Estado, que é mediar os interesses diferentes da sociedade. Não é errado ter interesses. O erro é quando alguém, de forma ilegítima, se sobrepõe ao interesse do outro. O papel do Estado não é facilitar nem dificultar, é cumprir a lei num ambiente saudável de diálogo, em que ele seja o primeiro a dar o exemplo. Infelizmente, a cultura política que temos, o próprio Estado, muitas vezes, é o que sinaliza de forma completamente errática, como no caso dos exemplos que me referi e que, com certeza, no setor que vocês militam, tem todas essas frustrações e temores. Muito obrigada. Vamos agora, então, ao terceiro e último bloco, para discutir a importância do software livre e do desenvolvimento de aplicativos e serviços nacionais para o compartilhamento da informação e para a cultura digital. Assim, chamo primeiro Sérgio Amadeu para fazer a primeira pergunta, seguindo da resposta da candidata em 5 minutos. Obrigado. Bom, candidata, grandes empresas no mundo informacional, como Yahoo, Google, Facebook, elas cresceram utilizando softwares de código aberto e softwares livres. Até no mundo dos celulares, retrabalhando o sistema operacional Linux, foi criado o Android, que atualmente é o sistema mais utilizado em aparelhos móveis. Apesar dessa importância do software livre, o governo continua gastando anualmente mais de 2 bilhões em licenças e serviços de softwares proprietários e alocando um recurso irrisório no desenvolvimento, manutenção, suporte e uso de softwares livres. A senhora irá utilizar o poder de compra do Estado para incentivar o desenvolvimento de softwares livres no Brasil? Software livre não é software gratuito. O debate do software livre se insere no tema da liberdade do conhecimento. Por isso, a luta do software livre é similar à luta contra os transgênicos e contra o patenteamento de códigos genéticos e de seres vivos. O Brasil não reconhece patentes de formulações científicas, seres vivos, equações matemáticas, algoritmos e softwares. No Brasil, o software é regulado pela legislação de direitos autorais. Os Estados Unidos pressionam o mundo pelo patenteamento dos softwares e dos organismos vivos. No seu governo, candidata, a senhora irá aceitar o patenteamento de softwares? Obrigada. Candidata, 5 minutos. O importante é a gente olhar para a diversidade que existe na sociedade. Eu
vou sempre trazer, e eu peço desculpas, a minha experiência prática, até porque muita gente acha que ter ficado 5 anos e meio no Ministério do Meio Ambiente não pode ser evocado como uma experiência executiva, principalmente aqueles que acham que meio ambiente não tem significado nenhum. Mas a minha experiência executiva foi nessa área, então é ela que eu vou trazer sempre como metáfora para ajudar no debate. Até porque foi uma experiência executiva altamente exitosa. Quando nós fizemos o debate sobre os transgênicos, naquela época, o Ministério do Meio Ambiente apresentou uma proposta ao governo propondo um modelo de coexistência. Por que um modelo de coexistência? Porque você dá o direito ao cidadão e à sociedade de que possa fazer a escolha, de que você não tem que impor um modelo único. Esse debate entre as ferramentas que são produzidas comercialmente e as que não são, como você está colocando, é preciso que seja entendido como um espaço em que você tenha os meios para promover as duas coisas. Quem foi que disse que a gente tem que ficar o tempo todo refém de uma coisa em prejuízo da outra? Eu, um dia desse, fui dizer que iríamos investir em energia renovável limpa e segura, e no outro dia estava manchetado em vários jornais de que eu era contra o pré-sal. E eu quero deixar bem claro que a ideia da coexistência é para que a gente assegure ao cidadão o seu direito de escolha. E que as coisas não precisam ser feitas sempre na lógica da dualidade opositiva, de que ou é uma coisa ou é outra. É preciso que se tenha... Desculpe, eu não... É preciso que se tenha a clareza do seguinte. Por exemplo, nós defendíamos que o Estado fizesse as compras verdes, que mudássemos a 866, para poder alavancar aqueles que estavam produzindo já com critérios de sustentabilidade. Uma mesa produzida com madeira certificada tem um custo. Uma mesa de madeira feita com a madeira tirada da terra indígena, sem plano de manejo, sem tecnologia, com trabalho semi-escravo, tem um custo, entre aspas, menor. No entanto, se você fizer alguma alavancagem para o setor que está fazendo com as regras, com as compras verdes, como nós falávamos, não é? É possível que você depois possa fazer uma redução de custos. São processos que podem ir fazendo essa alavancagem, mas, obviamente, que você tem que levar em conta também a escolha do cidadão. E você não pode dizer que o Estado, mesmo o Estado, se estamos no regime aberto, vai ter uma única escolha. É como você poder prover os meios para que a sociedade, em tendo desenvolvidos, enfim, os mecanismos, as ferramentas, possam fazer sua escolha. E que o Estado possa fazer essa alavancagem. Eu, por exemplo, imagino que a maioria dos cidadãos gostariam de comprar madeira certificada. Mas hoje a madeira certificada é muito cara. E eu sempre vi nas compras verdes, na quantidade da capacidade de suporte do provimento, na qualidade. Porque você não pode adquirir um produto só porque, não, esse produto aqui não, tem que funcionar, tem que dar conta da demanda que a gente precisa para prestar e prover o serviço, não é? Então, eu trago essa ideia para dizer que temos que ter o compromisso com as duas coisas, e não apenas com uma delas. Agora, chamo a Beatriz Tibiriçá, do Coletivo Digital, para fazer a última pergunta.
Candidata, a internet a gente considera como um espaço potencialmente importante para a democratização da comunicação. No entanto, acreditamos que não basta ofertar infraestrutura para garantir o acesso. É fundamental que existam políticas públicas de fomento e linhas de financiamento à inclusão digital, entendida de forma ampla, abrangendo cultura digital e comunicação alternativa. Experiências nesse sentido foram iniciadas com a criação dos pontos de cultura, dos pontos de mídia livre e dos programas de telecentros, que foram determinantes para a formação de polos de produção de conteúdo em todo o Brasil. Contudo, algumas dessas iniciativas se esvaziaram e outras foram até desativadas. A campanha Banda Larga é um Direito Seu considera que também é papel do Estado promover a diversidade e a pluralidade de conteúdos informativos e culturais, inclusive para impedir que o monopólio privado de comunicação, que perdura no país na radiodifusão, se instale também na internet. Nesse sentido, que políticas de financiamento à cultura digital e à mídia alternativa o seu governo pretende criar para impulsionar a democratização da informação na internet? E segundo, quais são as propostas para cidades digitais e outras políticas sociais para a banda larga que a senhora pretende adotar no seu governo? Candidata. É muito importante que a gente entenda que a inclusão digital deve ser um esforço cidadão quanto é o letramento. Sim. Como é o letramento? Eu fui incluída digitalmente muito tardiamente. Em 2009, não foi? 2010, eu fiz o meu batismo digital na Campus Party. E eu cheguei lá tímida, não é? E eu que já era acostumada a me comunicar à velocidade do som, de repente estava ali engatinhando para começar o meu processo na rede. Eu digo a velocidade do som, porque no Seringal, onde eu nasci, a comunicação era muito veloz, a velocidade do som. Então, se nascia uma menina, o seringueiro ia para o meio do terreiro e pegava uma espingarda 12 e dava 2 tiros. E toda a vizinhança sabia, nasceu uma menina. Se nascia um menino, ia para o terreiro, dava 3 tiros seguidos. E a gente dizia, a comadre fulana de tal teve um menino. Se morria uma pessoa, pegava-se a espingarda 12 e dava-se 7 tiros seguidos. E todos se encaminhavam na direção daquela colocação, no meio da floresta, para ir ajudar a chorar o defunto. Quando a gente chegava na casa do vizinho, assim mais ou menos uns 45 minutos, dependendo da força física do sujeito, olha que eu precisava de um pouco menos de minutos. Você pegava 2 porretes de pau, de madeira, ia para uma sacopemba, principalmente de toari, e batia a sacopemba. É um som ritmado que diz, olha, comadre, eu estou chegando, prepara o café ou a comida, porque chegou mais um. Então, eu sei o quanto foi importante sair da minha cultura tradicional para a cultura digital. E fazer isso é tão importante quanto foi importante o letramento na minha vida. Eu já era PhD em saber narrativo das populações tradicionais, que não sabem ler, não sabem escrever, mas sabem escutar, sabem perceber e, principalmente, sabem fazer. Juntar essas 2 linguagens me deu, digamos assim, muitas possibilidades. Eu hoje, quando eu vejo alguns candidatos tentando me desqualificar para ser presidente da República por preconceito, da mesma forma que fizeram com o presidente Lula, eu fico olhando. É engraçado como as pessoas não são capazes de entender
que existem conhecimentos associados ao mundo em que se vive. E hoje, não ser incluído digitalmente, não ter políticas públicas que favoreçam inclusive aos professores. Hoje, muitos professores têm dificuldades porque as escolas não são equipadas, eles não são treinados, fazem o básico do básico e tem alunos que fazem o máximo do máximo. Prover os meios para que a sociedade possa ser incluída, para usufruir dessa ferramenta, que eu concordo, não é só para mandar e-mail, mensagem, fotografia, é para que a gente possa se transformar em produtor de conhecimento, de cultura, fazer outros atravessamentos. A realidade da sociedade em rede é tão real quanto a sociedade global, que no começo muitos de nós fazia moções contra a sociedade global, a globalização. Hoje a realidade de um mundo em rede é parte da existência em todos os aspectos da vida. Eu tentei, inclusive, criar um partido para fazer essa atualização de como a nova linguagem da política se relaciona com processos horizontais, como cria conectividade, mesmo eu sendo uma pessoa originária aí do saber narrativo. É uma prioridade, e eu considero tão prioritário quanto é o letramento na idade certa, como dizia o Piaget. Quando você é letrado, não é? Depois da fase em que a criança deveria ser letrado, você fica condenado eternamente quase que a ficar no operatório concreto. É por isso que as pessoas que são alfabetizadas tardiamente têm muita dificuldade de falar sem que seja usando metáfora. Não é para que vocês entendam, é para que eu mesma entenda que estou me comunicando pelo fato de que fui alfabetizada aos 16 anos. A criança deve ser letrada na fase correta e, da mesma forma, a inclusão digital deveria ser um direito e deve ser, e com certeza deve e precisa ser estimulada. Quem acredita no surgimento desse novo sujeito político, quem quer uma cidadania plena, tem que estar comprometido, e isso é parte do nosso programa de governo, que vocês podem ler mais uma vez, pelo menos mais duas, porque como o Aécio e a Dilma não apresentaram, vale valer o nosso mais duas vezes. Agradeço novamente, candidata. Agora os comentários finais do Sérgio e da BA, seguido das considerações da candidata Marina desse bloco. 3 minutos, candidata Marina, uma das coisas mais avançadas que está acontecendo no Brasil hoje é a fusão entre as comunidades tradicionais e a cultura hacker, que se faz em torno de softwares de código-fonte aberto. Comunidades no interior, hackathons na Câmara Federal, quilombolas que mexem com software livre, Santarém, que metade das pessoas que atuam com software aprenderam a usar com software livre. Então, na verdade, os dois, sistema proprietário e livre, pode conviver. Mas ele não irá conviver muito tempo, candidata, se for aprovado ano que vem no Congresso a lei que patenteia softwares. Se for aprovado do mesmo jeito algumas leis que quase conseguiram passar esse ano, que patenteiam organismos vivos, códigos genéticos, e a patente sobre os códigos, seja o software ou genético, não é para estimular a feitura, é para impedir que os outros usem. Então, a minha pergunta, eu reitero, a senhora lutará contra a patente de software? BA. Candidata, tem hoje um debate que ocorre na área de inclusão digital, dos pontos de cultura, mídias livres, é que a inclusão digital já estaria ultrapassada. O entendimento que nós temos de inclusão digital é que ela é permanente, até porque consideramos como a pior exclusão a exclusão que tira essas pessoas da sociedade do conhecimento, da informação e do uso dessas tecnologias para melhorar os seus projetos.
Então, eu gostaria de saber se o entendimento que a senhora tem é que o processo de inclusão digital é um processo permanente e contínuo. Eu sou professora e eu acredito na formação continuada, certo? Eu acredito na formação continuada. Não existe essa história de que você tem o fim da tua formação. A gente fala dos analfabetos funcionais e a gente pode ter analfabetos funcionais também na rede digital, correto? E é preciso que a juventude, que precisa estar apta ao manejo dessas ferramentas modernas essenciais para uma inclusão no mundo, elas possam ter essa formação continuada. Eu acho que está surgindo um novo modelo de população tradicional. E a gente tem que aprender a respeitar aqueles que não querem estar na rede e que vão querer estar nessa outra dimensão das relações, da forma de produzir conhecimento, de ser e estar no mundo. Não é? Um dia desse eu estava discutindo com uma pessoa em relação a isso. Daqui a algum tempo, é possível que a gente tenha um conceito ampliado de população tradicional. Aquelas pessoas, não é? Hoje, população tradicional são índios, seringueiros, babassueiros, geralizeiros, quebradeiras de coco, ribeirinho, não é? Enfim, quilombolas. E a gente acha que os ocidentais no nosso mundo, enfim, são um outro segmento. Mas eu acho que o surgimento da internet vai criar uma segunda geração de população tradicional, aqueles que não serão incluídos por escolha e aqueles que não são incluídos por uma circunstância social, cultural, enfim. Mas isso tem que ser algo como uma escolha, uma identidade cultural, e não por uma falta de oportunidade. Então, na educação, o processo é continuado. Em relação à questão da patente, eu tenho sofrido uma série de crítica ao longo da vida em relação à lei de acesso a recursos genéticos, que é uma lei que está tramitando até hoje no Congresso Nacional e que não foi aprovada. Exatamente porque, no caso do Brasil, você não pode fazer a patente dos organismos vivos. No caso, em relação a essa discussão do direito autoral, é uma discussão complexa que nós estamos aprofundando o debate e achamos muito bem-vinda a participação daqueles que possam nos ajudar. Agora, candidata. Eu só queria aqui, uma das pessoas que trabalham comigo me lembra, né, porque foi citado o meu vice, o Beto Albuquerque, né, de que ele sempre teve, não é, uma atitude de defesa, de defender, não é, a comunidade da internet, no debate do Marco Civil, para que não se crie aqui uma injustiça em relação à postura do nosso candidato a vice. O Beto participou desse debate, eu mesma conversei algumas vezes com o deputado Molon, era sempre um diálogo difícil. Eu não tenho a lógica da oposição pela oposição. Eu sempre digo que as coisas boas a gente tem que colaborar. Aliás, a minha ideia de maioria no Congresso passa por isso. Passa pela ideia de que tudo deve ser construído no diálogo independente. Ontem mesmo eu participei de um debate em que as pessoas estavam falando: senadora, é mais um boato aí, não é? A senhora vai acabar com os direitos trabalhistas, com a CLT, com as férias, com o 13º, toda essa coisa aí do exterminador do futuro. Teve alguém que fez uma brincadeira dizendo que eu fui que acabei já com a Grande Família, aquele programa legal que a gente assistia toda quinta-feira.
não é? Então, mas vocês sabiam que quem propôs a lei da terceirização, não só para, enfim, o provimento dos serviços como de limpeza, das atividades meio, mas da atividade fim, foi o deputado Sandro Mabel, que é da base do governo. E ninguém diz isso. Aí eu olhei para você por acaso. Mas o jornalista riu. Enfim, ninguém diz isso, é da base do governo. Boa parte desses perigos que vocês me falaram aqui é da base do governo, que fazem esses projetos. Enfim, nosso compromisso é sim com a educação continuada em todos os níveis e o debate em relação a essa questão dos direitos autorais e das patentes é um debate complexo, não é de fácil solução e precisa encontrar um caminho para que a gente possa preservar o princípio da coexistência. Muito obrigada, candidata. Agora a senhora tem 5 minutos para suas considerações finais, antes que a gente siga para os próximos passos aqui. Eu queria agradecer pela possibilidade do diálogo. Nós temos feito a nossa campanha dessa forma, nos expondo à sociedade. Temos um programa que é um programa vivo. Um dia desse, um candidato ironizou, dizendo que o nosso programa era feito a lápis. E fiquei vendo numa revista, ou numa informação, que a outra candidatura vai até usar isso no programa eleitoral. Nosso programa foi feito a muitas mãos, a muitos corações, porque é nisso que nós acreditamos. Não acreditamos em governo que seja feito para as pessoas, mas com as pessoas. Não acreditamos em governo que seja feito apenas para os partidos, mas com os partidos. E o que nós temos procurado nesse processo político é fazer aquilo que nós nos comprometemos, eu e Eduardo, agora eu e Beto, de que o polo estabilizador da nossa campanha é o programa, mesmo correndo o risco da desconstrução que está sendo feita. Até porque eu já percebi, contra o marketing selvagem não existem argumentos. Porque o marketing é uma ferramenta boa para divulgar ideias, propostas, produtos, enfim. Mas quando ele é feito de forma selvagem, que já não é mais atravessado pelos valores, pela ética, você pode dizer qualquer coisa. E eu tenho percebido que o uso do marketing selvagem é uma estratégia muito antiga, de que a melhor defesa é o ataque. Já que não se tem um programa, já que se está dizendo que vai continuar fazendo as mesmas coisas, inclusive com esses problemas todos que vocês aqui elencaram, então a melhor defesa é o ataque. Vamos atacar quem tem um programa, vamos desconstruir quem tem um programa, vamos projetar aquilo que está dentro de nós em quem está trazendo a palavra nova. E qual é a palavra nova? A palavra nova que a sociedade está nos trazendo é que essas eleições não serão ganhas pelas velhas estruturas do dinheiro, do marketing, do tempo de televisão em troca de ministérios. Essas eleições serão ganhas por uma nova postura. E eu tenho dito, se for para ganhar, eu quero ganhar ganhando. Não quero ganhar perdendo. A gente ganha ganhando quando ganha coerente com os valores e os princípios. Você ganha perdendo quando, para ganhar, abre mão dos princípios e dos valores. Eu já vi um candidato ganhando assim. O Collor ganhou com mentiras, com boato, contra o presidente Lula. Eu quero ganhar ganhando. E contra o marketing selvagem para o qual não existe argumento,
só há um remédio: discernimento. E a sociedade brasileira tem uma capacidade fantástica de discernir. Ela já viu, na segunda eleição do presidente Fernando Henrique, que não ter reconhecido os erros o levou para um segundo mandato que não foi muito bom para o seu governo e para a sociedade. E já está percebendo e já percebeu que ver um presidente que acusava o Lula de que ele ia confiscar a poupança, e a primeira coisa que ele fez foi confiscar a poupança quando ele ganhou, já percebeu que existem aqueles que projetam nos outros aquilo que com certeza tem dentro de si para fazer. A nossa escolha é uma escolha programática. Nós queremos ganhar essas eleições com base numa nova postura e não refém das velhas estruturas, principalmente do marqueteiro, que manda o candidato dizer qualquer coisa, mesmo quando aquilo é totalmente incoerente com sua trajetória de vida. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata. Nós agradecemos novamente a presença, reforçamos a importância de que esse diálogo aconteça com outras candidaturas e que seja o início de um compromisso de participação social num próximo governo, nas políticas de internet e banda larga. Vamos seguir agora com uma rápida coletiva de imprensa com a candidata Marina Silva. A assessoria de imprensa da candidata já coordenou com jornalistas que virão para frente aqui 4 veículos. E depois disso, os representantes da campanha Banda Larga vão ficar aqui também para responder perguntas.